Hoje a gente vai mergulhar na história de um retorno. E que retorno? É uma daquelas jornadas, sabe, cheia de paciência, de momentos que quase deram certo e, no fim, a alegria, a euforia total de uma nação que, vamos combinar, respira futebol. 16. Esse número aqui, para um país que vive o futebol com tanta paixão, ele representa muita coisa. Representa um silêncio longo e, com certeza, bem doloroso no maior palco do esporte. Pois é, depois de longos 16 anos, o Paraguai está de volta à Copa do Mundo. E com isso, surge uma geração inteirinha de novos jogadores, prontos para escrever um novo capítulo nessa história. Mas, para a gente entender bem a empolgação de agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2010, na África do Sul. Foi a última vez deles na Copa e, olha, foi a melhor participação da história do Paraguai. E que campanha, hein? Dá uma olhada nessa trajetória. Eles passaram pela fase de grupos invictos, superando a então campeã mundial, a Itália. Depois, um jogo super tenso contra o Japão, decidido nos pênaltis, para chegar nas quartas de final. Eles foram muito mais longe do que qualquer um esperava. E o mais impressionante foi o quão perto eles chegaram. Esse jogo contra a Espanha foi de roer as unhas. Teve pênalti perdido para os dois lados, com os goleiros Cacilhas e Villar fazendo verdadeiros milagres. A partida foi decidida ali nos detalhes, quase no finalzinho. No fim das contas, foi uma derrota doída, claro. Mas, ao mesmo tempo, foi um feito histórico. Essa campanha elevou o patamar da seleção paraguaia e deixou para sempre aquela sensação de e se, sabe? O que poderia ter acontecido. Certo. Então, como é que o Paraguai conseguiu quebrar esse jejum de 16 anos? Bom, a resposta para essa pergunta começa com um nome: Gustavo Alfaro. E essa frase dele, ela diz tudo. Resume perfeitamente a nova identidade, a nova cara que o técnico argentino trouxe. Ele chegou e basicamente disse, a partir de agora, o Paraguai vai ser um adversário temido. E isso mudou tudo para uma equipe que vinha com muita dificuldade nas eliminatórias. E o impacto foi assim imediato. Dá uma olhada nos números. Ele pegou uma seleção com apenas 5 pontos em 18 disputados e virou o jogo completamente. Sob o comando dele, em 12 partidas, o Paraguai só perdeu uma, e foi para o Brasil. Ele criou um time forte, competitivo. Então, a classificação para a Copa de 2026 veio de uma combinação de coisas. Primeiro, esse efeito Alfaro que a gente falou. Depois, vieram vitórias importantíssimas contra gigantes como Brasil e Argentina. E claro, não podemos esquecer que a mudança no formato da Copa, agora com mais times, também abriu uma porta importante. Mas é claro que essa nova geração não surgiu do nada, né? Eles se apoiam em ombros de gigantes, de lendas do passado que deixaram uma marca enorme no futebol mundial. O Paraguai tem uma história muito rica na Copa. Eles participaram da primeiríssima edição, lá em 1930. E tem momentos inesquecíveis, alguns bem doídos, como aquela derrota para a França com o primeiro gol de ouro da história. São histórias que moldaram a seleção. E quando a gente fala de lendas, é impossível não citar esses dois. O zagueiro Denis Caniza e o atacante Roque Santa Cruz. Eles dividem esse recorde incrível de mais jogos pelo Paraguai em Copas do Mundo. Isso mostra a consistência e a importância que eles tiveram por tantos anos. Ok, com toda essa bagagem histórica, um capítulo totalmente novo vai começar. E o palco é a América do Norte, em 2026. E o desafio já começa logo de cara na fase de grupos. O Paraguai caiu numa chave bem interessante, viu? Vai jogar contra a Turquia, a Austrália e logo de cara contra um dos anfitriões, os Estados Unidos. Tudo isso no seu tão esperado retorno ao torneio. Então, depois de uma espera de 16 anos, com essa confiança renovada, com um novo técnico, a grande pergunta que fica não é só sobre eles estarem de volta. A questão agora é: o que essa nova geração do Paraguai vai fazer? Até onde eles podem chegar? A gente vai ter que esperar para ver.